E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estou morrendo de frio aqui em Taubaté, então vão desconsiderando aí a roupa, tá? Vamos começar daqui a pouco a live com a doutora Sara e vamos falar a respeito de justa causa do vigilante que dorme. Então, vamos esperar aqui o Instagram fazer a comunicação e eu tô aqui com o meu Snoopy, que é a coisa mais linda. Eu amo Snoopy, tá? Sei que já sou velha, mas tudo bem. Mas um dia já fui criança, né? Elisângela, minha querida, acabei de entrar, tô aguardando aqui a Sara e o Instagram comunicar. Opa, a Sara já entrou. Deixa eu tentar colocá-la. Hoje o tema é bem interessante também, hein? Elisângela, aguardamos os seus comentários. Olá, doutora Sara, tem? Tu tá linda com esse casaco. A coisa mais elegante da Terra. Nossa, por filha, favor, olha, né? coisa mais linda do mundo. Advogada, Última né? live para fechar com chave de ouro. Gente, e por favor, a casa tá cheia de gente, então vai ser gritaria, um grita do lado, outro xinga do outro lado, mas eu pedi para todo mundo ficar quietinho, tá todo mundo esperando acabar aqui para começar de novo. Então, Ellen, ó, já tá entrando aqui um pessoal. Paulo, Gilmar, vereador, Eli. Bora lá começar, Sara. Primeiramente, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o convite. Eu sei que é a sua primeira live, mas acredite, nesses dias aí, eu acho que eu apurriei tanta gente, eu chamei tanta gente que nunca tinha feito live. E assim, foi meio que um pontapé, vai e faz live. As ideias que então... você tira, Senhor da glória. Raquel, tudo bem? Então vamos começar. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Pessoal, boa noite. Meu nome é Sara, sou advogada trabalhista, atuo em Campinas e região. Eu e a Nívia já nos conhecemos há um bom tempo, né, Nívia? E aí a Nívia trabalha bastante tempo. Desde o estágio, né? Exatamente. Nossa, passa rápido, né? E aí a Nívia teve coragem de me convidar para participar dessa live. Aí os dias seguidos, eu sempre perguntava, Nívia, tem certeza que você não quer chamar outra pessoa? Mas aí ela falou, então, estamos aqui. Então vamos lá. Vamos começar. Hoje nós vamos falar a respeito de vigilante que dorme em serviço. Eu já vi advogado falando, nossa, tem que dar justa causa de primeira, é um absurdo. Hoje eu vi gente também falar, não, né, de primeira é demais, não é tão grave assim. Vamos começar contando os casos, né, Sara? Fala pra gente o primeiro caso, o que aconteceu? Tá, o primeiro caso ele é vigilante noturno. O contrato de trabalho dele perdurou, acho que de 4 a 5 anos. Então, assim, é um tempo razoável, né? Porque hoje em dia eu acho que o contrato de trabalho, em média, nas empresas não duram mais de 2 anos e meio, né? Sim. E o que acontece? Ele ingressou com a reclamação trabalhista porque ele foi dispensado por justa causa por dormir no posto de trabalho. E aí, mas na realidade, na inicial, né? A advogada foi muito genérica. Ela alega que ele foi dispensado por justa causa, ele não sabe por que ele foi dispensado, não entende o porquê. Ele sempre foi um ótimo funcionário. Um cliente meu faz isso, eu descobri isso em audiência. E não, assim... Mas, Sara, é 90% das iniciais que a gente pega, Elisângela tá aqui, não me deixa mentir. 90%. Fui demitido por justa causa e não sei o motivo. Tá bom. Ah, tá. Não sabe, não. Mas tá eu bom. acho que é pior, sabe por quê? Porque aí você acaba sendo surpreendido. Sim, aí você é surpreendido na defesa, porque a empresa vai juntar provas, porque a empresa nenhuma, em sã consciência, vai dispensar um funcionário por justa causa sem ter um mínimo de indícios probatórios. Eu acho que só se essa empresa não tiver nenhuma assistência jurídica, mas eu acho que não precisa ser muito inteligente para isso, né? Mas aí, nesse caso, a advogada arriscou soltar na inicial que ele não tinha conhecimento por que razão, motivo ou circunstância tivesse sido dispensado. Aí, beleza.
né? Até aí tudo bem. Ela falou que ele era um ótimo funcionário, né? Sempre trabalhou muito bem, nunca recebeu nenhuma advertência, nunca faltou, ó. Aí, beleza. E aí pediu dano moral, porque gente, querendo ou não, se ficar comprovado nos autos que a justa causa ela foi irregular, ou seja, ela destoa totalmente dos meios legais, dependendo da situação, gera sim dano, tá? Porque tem alguns julgados até que fala que acaba meio que manchando, né, o funcionário, a justa causa. Enfim. Dependendo do que foi, né? Da acusação, do modo que foi feito, do procedimento que foi adotado, pode sim dar um dano moral tranquilamente. Qual que é o ideal? Eu não sei, a Elisângela está assistindo a gente, acho que ela também tem uma noção disso. O ideal, quando isso acontece, o que a empresa deveria fazer para diminuir a margem de risco de uma reversão judicial? A empresa tem um procedimento de inquérito interno. Aconteceu, opa, vamos, né, passar por um procedimento que aí fique tudo certinho, regular, para quando for para o processo ir tudo perfeitinho, entendeu? Ter uma sindicância, né? Abrir uma sindicância, fazer uma investigação. Dependendo do caso, é muito importante. Inclusive, aqui a gente já falou isso, acho que umas 2 vezes, a respeito do assédio sexual, por exemplo. É algo que é muito complicado de você comprovar em juízo. Porque os caras fazem meio que acobertado as coisas, né? E, então, assim, para você conseguir demitir um funcionário por justa causa, por causa de assédio sexual, tem que abrir uma sindicância. Você tem que fazer uma investigação, você tem que ouvir pessoas, tem que ouvir ele, tem que respeitar o contraditório e tem que respeitar um tempo limite também, né, Sara? Eu não posso fazer uma sindicância de 1 ano, como eu já vi julgado. Sim. Tá, até porque a gente entra naquele quesito do perdão tácito. Então, assim, eu já vi casos, por exemplo, nós advogamos para empresas também, né? Então, assim, a gente tanto tem cliente do lado reclamante como da empresa. Então, a gente sempre está tentando visualizar os dois lados. Então, por exemplo, eu já vi casos da empresa me ligar e falar, olha, o funcionário fez tal ato. Você verifica que é um ato grave. Aí você fala, ok, então vamos dispensar por justa causa. Mas quando é que foi? Vai fazer 2 meses, 3 meses. Você fala, pelo amor de Deus, né, amado? Se não dispensou há 2 meses atrás, não vai fazer isso agora, porque ficou com rancor. Porque o funcionário, entendeu? Aí guardou rancor, então eu vou dizer, não pode. Guardou, esperou ele fazer outra coisa ou olhar de cara feia para querer demitir, né? Pronto, entendeu? Então, assim, já aconteceu do dono da empresa ligar para mim e falar, olha, hoje ele tá de bico comigo já fazer 1 semana e eu tinha, né, há 2 meses atrás ele cometeu tal, chegou bêbado no posto de trabalho. E eu falei, mas você deu advertência? Não, eu quero mudar por justa causa agora. Eu falei, amado, 2, 3 meses, isso aí, entendeu? Então, assim, são certas situações, se você não registrar isso, fica difícil para a empresa, até por conta do princípio da continuidade da relação de emprego, né? Que fica a favor do próprio funcionário. Perfeito. Enfim, voltando para o primeiro caso. A defesa, a empresa, ela juntou provas. Então, o que a empresa fez? Ela alegou totalmente o contrário, que é natural do reclamante, falando que ele não era um bom funcionário, que pelos 4, 5 anos que ele trabalhou, ele sempre dormia. Amado. Ela trabalhou 5 anos dormindo, tudo bem. Dormindo. Entendeu? Então, assim, ele sempre dormiu. É exatamente isso que está na defesa. E que ele tinha o horário de janta dele e ele poderia dormir no horário de janta. Porque tinha funcionário à disposição, entendeu? Para se colocar no lugar dele e ele lá dormir depois. E aí a única prova que essa empresa junta é a dispensa, né? O motivo da dispensa, que ele não assinou, então 2 testemunhas assinaram. Então, essa alegação dele que não sabia, então eu acho que ele já meio que já estava esperto. Eu não assinei nada, não tem como provar que eu sabia, né? Uhum. E a empresa juntou 3 ou foram 4 fotos. A primeira foto de uma declaração do supervisor falando que encontrou o funcionário dormindo dentro do carro com as pernas no painel. E que ele acordou o funcionário acordou nervoso e xingou ele. Entendeu? Não, ainda acordou bravo. Parece eu. Olha, não me acorde, nunca me acorde, né? Que eu viro um monstro. Que eu também sou do mesmo jeito, mas então, mas não sou vigilante, né? E o funcionário acordou virado no giraia.
Aí ele então anotou isso. E as outras 3 fotos dele dormindo. Só que assim, tá muito ilegível as fotos. Quase não dá para ver rosto, né? E assim, a roupa não dá para ver se de fato é um uniforme da empresa. Gente, pode ser a foto? É, provavelmente, né? Mas a gente que é advogado, pensando pelo lado do reclamante, nunca nem vi. Não é ele, entendeu? E pensando pelo lado da empresa, excelência, olha, tá óbvio. Olha aqui a cara dele, olha a cara da foto, entendeu? Então, assim, depende dos lados. Depende do lado que você tá. Então, assim, em réplica, ao invés... Assim, eu não achei tão inteligente a tese que com todo respeito, né? Mas eu não achei tão inteligente a tese que a advogada adotou, porque isso é extremamente importante, Lívia, eu acho mencionar, porque no seu Instagram tem muito advogado, né? Então, gente, quem conhece do direito somos nós, não é o cliente, tá? Então, assim, normalmente, quando eu atendo um cliente que ele vem com uma alegação, fui dispensado por justa causa, não sei por quê, aí eu fico sentada com ele 1 hora, olhando na bolinha dos olhos dele e falo, tu sabe sim, me fala. Porque senão, quem tem novidade no processo sou eu, entendeu? Então, antes é melhor saber da situação e criar uma tese mais consistente do que alegar em inicial, que nunca aconteceu com o nosso, nossa, mas ele é um santo. E, na verdade, não é. Aí vem a empresa, apresenta esse monte de provas e, gente, quem passa feio na situação somos nós, advogados. Tá? Infelizmente, não tem como. O juiz pode até dar uma chamadinha no reclamante, pode. Mas que ele vai olhar com uma cara para você, ele vai, porque ele sabe, entendeu? Então, é muito importante o advogado observar e relatar os fatos de fato para ele ter uma tese consistente para continuar no processo. Aí, o que aconteceu? A empresa juntou foto, aí a advogada em réplica falou o quê? Não, ainda assim, nunca. Não é ele. Negou ainda, né? Negou. Então, assim, eu acho que ficou pior, entendeu? Porque, beleza, ela pode até alegar que a foto ele tá ilegível. E testemunha? Entendeu? Não, e assim, Sara, mas em audiência, o próprio advogado audiencista da empresa poderia ter perguntado, excelência, pergunta para o reclamante se esse cara aqui é ele. Exatamente. Aí, se ele negasse, né? Se ele negasse, não sou eu. Não, pelo amor de Deus. Aí você então, chama uma testemunha, cara. Então, Nívia, eu já vi algumas audiências suas e eu sei que no mínimo de 10 audiências, 8 tu causa, né? Então, assim, eu já vi casos que você falava, excelência, não é possível que essa pessoa não é ele, entendeu? Eu já vi. Só que ele negou, entendeu? Mostrou a foto para ele, ele falou, não sou eu, entendeu? Então, ficou um negócio meio, véi, sério mesmo que deve ser. Entendeu? Nossa, não, olha, eu não sei nem se tem perícia pra isso, mas a gente mete o louco e já fala logo, né? Não é você? Então vamos chamar o perito aqui pra olhar, porque assim, já que você que tá se vendo, tá dizendo que não é você, então pelo amor de Deus. Porque a empresa também não é louca de tirar foto de um terceiro e chegar, juntar no processo e falar que a pessoa não é possível. Do nada, né? Do nada. Então, assim, não faz sentido. E aí, vamos para a instrução. Aí, em instrução, o reclamante trouxe 2 testemunhas e o Cala a boca, Sara, só um minutinho, viu? Elisângela, fica na tua, né? A Elisângela tá falando ali da sua causa. E você não, né? Só o Elisângela, já teve vezes de eu ir na audiência e assistir, às vezes, que a Nívia tava lá na vara. Falei, vou aproveitar, vou, né, entrar com a Nívia. Sem mentira, de eu falar, meu Deus, deixa eu sair daqui, que a Nívia tá causando. Porque ela faz mesmo. Quando ela tá pelo lado, seja por qual lado, se é do reclamante ou da reclamada, ela vai com gosto. Então, aí dá vontade de rir, porque eu falo, meu Deus, a Nívia é muito corajosa. Mas é bom ser corajoso dessa forma, mas enfim. E aí, o que acontece? Na instrução, até o juiz olhar para você e falar, doutora Mendes, que já fez comigo, mas enfim. Na instrução, o reclamante levou 2 testemunhas, o preposto foi ouvido e a empresa trouxe mais uma testemunha. Outra situação muito importante quando você traz testemunhas, tá? Uma das testemunhas desse reclamante, gente, ele trabalhava em jornada 12/36. Ele trouxe uma testemunha que presenciava no máximo 2 dias da jornada dele de 1 semana. Então, assim, não tem muita força probatória, você tá entendendo? E aí, outra coisa importante, por exemplo, essa ocorrência se deu de madrugada, que o supervisor flagrou ele dormindo.
Essa testemunha, ela saía da empresa, ou seja, terminava a jornada dela às 10 da noite. Entende? E ele entrava às 19. Então, assim, entendeu? Não tem tanta. Então, assim, até nisso tem que se filtrar as testemunhas. Ah, eu tenho 10 testemunhas, tá? Mas vamos ver, faz um filtro das testemunhas e vê qual que é a melhor para o caso. Porque, às vezes, por exemplo, nesse caso não foi útil essa testemunha, tá? E a outra testemunha fez alegações genéricas. A única coisa que ela serviu para dizer é que ele não tinha onde dormir. Então, se ele quisesse descansar, ele teria que fazer isso dentro do carro. Entendeu? O preposto foi ouvido, Sara? Ele foi, mas assim, o que ele falou? Ele falou que ele conhecia o reclamante, mas ele fez alegações totalmente genéricas. Ele fazia uma supervisão entre 13 e 14 postos naquela jornada noturna. E uma vez ou outra que ele viu funcionário que não sabe dizer que, porque o reclamante pediu dano moral porque ele não tinha onde comer, não tinha onde descansar, e o ideal é que a empresa forneça esse espaço. E aí o que aconteceu? Aí ele fala, não, mas aí ele tem um lugar lá para comer. Aí o juiz pergunta para ele, então como é que é? Aí ele fala, não sei te informar. Então, assim, você viu que tava com balela, né? Então, nesses casos, o advogado, se eu tiver errado, me corrija, tá, Nívia? Mas nesses casos, quando o preposto for ouvido e ele alegar coisas dessa natureza, você perceber que está se contradizendo, pede sim para ser advertido, pede aplicação de confissão, entendeu? Porque, assim, são pontos que são relevantes para o seu processo. Que se você a única coisa que o preposto precisa fazer é confirmar a tese de defesa. Se o cara chega e fala que não sabe, então assim, lá tem lugar para comer. Tem, e onde é? Como é? Não sei. Nunca vi. Então alguém te falou, meu filho. Tu foi orientado, porque, entendeu? Então o preposto foi... Deus me perdoe. Então o preposto... Vocês estão ouvindo algum ruído aí? Ô, Sara, você tá ouvindo ruído? Não. Vocês estão ouvindo? Não. É o pessoal ali. Silêncio. Aqui em casa. Porque tava aqui uma gritaria que não sei se vocês estavam ouvindo ruído. Se estiverem ouvindo ruídos, pode falar, Nívia, tem ruído. Que aqui eu peço para fazer silêncio, porque tem uma galerinha aqui perto de mim. Ó, tô aqui rindo de mim ainda. Daqui a pouco começa a gritaria. Eu não sei, porque eu tô em casa, né? Eu não sei porque ainda meu cachorro, com o milagre de Jesus, não latiu. Porque quando ele late, ele solta aqui, não tem quem conversa aqui dentro de casa. Enfim. E essa foi a instrução. Tá bom. Sentença. Eu achei a sentença super humana. Não sei se esse é o comentário ideal. Mas a juíza, assim, ela foi muito pertinente. Ela fez uma fundamentação muito legal. Em que sentido? A pena foi muito gravosa, né? Apesar de, né, ele ter dormido no posto de trabalho, não teria necessidade de dispensar ele. Não foi juntado nos autos nenhum tipo de comportamento de desleixo. Desabonasse, né? Nada. E é um contrato que perdurou por quase, eu acho que 5 ou 6 anos. Salvo o melhor juízo, eu acho que foi isso. Então, assim, tudo isso é levado em consideração, entendeu? Então, a juíza, ela entende que a pena aplicada, né, a punição aplicada pela empresa foi muito gravosa. Então, não teria necessidade disso, tá? E aí ela falou que seria o suficiente, assim, aplicar uma suspensão, por exemplo, ou uma advertência. Não foi juntada nenhuma advertência no processo. Então, o que ela fez? Ela deferiu, né, a inicial e condenou a empresa e reverteu a justa causa e condenou a empresa a pagar as verbas rescisórias, seguro-desemprego, porque querendo ou não, gente, quem trabalhou todo esse tempo tinha uma rescisória legal. E aí a empresa foi condenada, inclusive em dano moral por 3 mil. Eu não sei se você lembra, Nívia, uma vez que eu peguei um caso de um cliente que ele trabalhou numa empresa que ele tinha que se alimentar perto de uma vala de esgoto onde tinha pomba, aquelas coisas todas, mesmo fazendo prova nos autos. A luta que foi no primeiro grau ainda perdi, com prova, hein? Nesse caso aqui eu falei, nossa, ela não vai dar, né? E aí ela deu, pela testemunha, realmente não tinha lugar para almoçar, não tinha lugar para jantar, e ela deu 3 mil de dano moral. Perfeito. Perfeito. Então, assim, nestes casos, né, de funcionário que dorme, a gente vai ter que ponderar a função dele,
o tempo de serviço que ele tinha. Neste caso, não foi simplesmente um funcionário que trabalhou, que tinha acabado de ser contratado, que tinha 6 meses e já estava dormindo. Ele já tinha, né, um histórico, né? Já tinha 5 anos na empresa. Então, tem que ser levado em consideração também a vida desse funcionário da empresa. Se era bom, se era ruim, se não era. Mas nós temos um agravante, né? O agravante é a função dele. Porque eu estou pagando a pessoa para guardar o meu patrimônio e a pessoa está dormindo. Concorda comigo, Sara, que é grave? Sim. Então, mas aí entenda. Ele, na fundamentação da empresa, quando dispensou ele, a empresa, o correto, quando ela dispensa por justa causa, é elencar na justa causa porque está mandando embora. Agora, não elencar todas as alíneas do artigo 482. Aí você ainda teve isso também, né? Elencaram, ao invés de dispensá-lo por desídia, que seria o correto, né? Apenas justificaram várias alíneas. Na verdade, colocaram quase todas. Tipo assim, foi uma dispensa por justa causa genérica. Então, aí depois a empresa, no processo que ela tentou desenvolver, qual foi a justificativa da dispensa por justa causa. Mas a carta em si, ela só copiou e colou o artigo. Entendeu? Perfeito. Então, isso é ruim para a empresa. Porque... E nós, Sara, nós temos duas correntes, né? Tem doutrinárias nesse sentido. Tem corrente doutrinária que fala que o juiz é que conhece a lei e o juiz ele pode falar qual a linha se aplica ao caso. E tem outra corrente que fala que não. Quem tem que saber exatamente a linha correta é a empresa. E se a empresa erra na linha, já é motivo para reversão. Sim, assim, eu posso estar equivocada, mas eu entendo da seguinte forma. A empresa tem o poder diretivo, correto? Correto. Então, assim, a norma já te dá esse direito de dispensar o funcionário com uma daquelas justificativas. Aí a empresa não faz isso. Para mim, isso é abuso de poder. Tipo, vai tudo aí e aí decide lá. Você tá entendendo? Eu teve um caso, a Elisângela está aqui assistindo, que não me deixa mentir, teve um erro na contestação. A pessoa foi demitida por desídia, porque faltou 22 dias. Eu até já contei esse caso aqui, acho que umas 2 vezes. Porque foi um caso mesmo que chamou a atenção. Desídia 22 dias. Não deu abandono de emprego, porque abandono de emprego são 30 dias. Uhum. Pronto, foi desídia. Toda a fundamentação, toda a documentação, o aviso foi por causa de desídia, tudo foi juntado como desídia. Só que na contestação, houve um erro e a pessoa digitou abandono de emprego ao invés de digitar desídia. Quando eu cheguei para fazer a audiência, eu falei, excelência, eu gostaria de retificar a contestação. Onde se lê abandono de emprego, leia-se desídia. Ok. Uhum. Quando sai a sentença, Sara, ela reforma, porque ela falou, não, ele não abandonou o emprego, porque abandono de emprego é 30 dias, ele só faltou 22. E ainda bem que constou em ata, hein? Não, mas veja só que absurdo. Se ela tá vendo que a pessoa se enquadra em desídia, ela como juíza, ela podia simplesmente falar, olha, eu mantenho o dever de ofício, mas como desídia. Ela poderia ter feito isso. Então, quer dizer, se a pessoa furta e eu não enquadro na linha A por improbidade, simplesmente vai reverter por causa de um erro? Não, assim, é complicado, mas é como eu falei, tem duas correntes. Então, assim, o certo, né, é o advogado saber exatamente qual a linha vai ter que aplicar. Invocar. Então, tem que estudar. Às vezes acontece do cliente ligar e falar, olha, o funcionário chegou aqui na portaria que nem... teve um caso no ano passado que o cliente me ligou suscitando uma situação de um funcionário dele que chegou na portaria bêbado. E aí você fala, meu Deus, né? E se isso não for grave, eu não sei mais o que é grave, tá? Só que aí, o que aconteceu? O diretor da empresa se compadeceu da situação dele, porque viu que ele era alcoólico, ele tinha alguns problemas, né? Então, assim, aí o que ele fez? Ele aplicou uma advertência, né? Então, eu falei, olha, já que, né, você não quer tomar nenhuma atitude mais gravosa, até para não correr o risco, então aplica uma advertência, e aí se eventualmente acontecer novamente,
Aí, qualquer coisa aplica uma suspensão. Porque são atos pequenos que a empresa vai registrando. E isso consolida a tese dela em defesa no processo, entendeu? Ele não vai ter novidade em regra. Aí assim foi feito. Então, assim, agora já teve casos que apareceu bêbado, discutiu com o proprietário do condomínio e assim, fez um tumulto. Agora eu vou dispensar que eu não vou mais funcionário. Tá bom, cadê as advertências? Ah, não tem. Aí você fala, amado, não tem como te ajudar, você tá entendendo? E aí entra essa situação. Isso que você comentou, é possível você... Aí sim, você pode aplicar justa causa por várias alíneas. É o exemplo que você contou aí. Ele chegou bêbado, uma. Né? Xingou todo mundo, duas. Aí você vai dar uma... Por exemplo, ele chega no RH, xingou as meninas dão uma advertência para ele assinar, ele vai e rasga a advertência. Então, xingou uma e aí rasgou a advertência sem subordinação. Então, eu tenho 3 motivos para demitir ele. Sim. Aí não, aí esse meu cliente resolveu vários atos. Exatamente. Aí não. Aí nesse caso, meu cliente resolveu perdoar o funcionário. Depois de 3 meses, resolveu querer mandar embora pelo motivo de... Ah, filha, aí eu falei, olha, aí é perdão tácito. Você já perdoou ele. Entendeu? Então não tem que falar de tô dispensando ele 3 meses depois. Mas por quê? Porque ele chegou bêbado há 3 meses atrás. Aí você... Entendeu? Não é que deixa de ser gravoso, mas aí caracteriza o perdão. Entendeu? Sim. Tem que ser imediato, né? Até alguns doutrinadores falam que essa questão da imediatidade não quer dizer agora ou amanhã. Mas também não quer dizer daqui a uma semana, daqui a um mês. Então, assim, é bem complicado. Até uma semana eu já vi juiz reverter. Eu falo, uma semana você deixou ele trabalhando, você sabendo o que ele tinha feito? Sim. Então, perdoou. Eu vi uma empresa, Nívia, que ele cometeu o ato gravoso e a empresa afastou ele por uma semana para verificar, estudar o caso. Aí depois que estudou o caso, dispensou. Então, na verdade, eles suspenderam, né? Eles suspenderam por uma semana, a pessoa ficou sem salário, sem trabalho e sem salário. E aí depois foi e aplicou justa causa. Dupla punição, eu não posso demitir. Isso. Não posso fazer isso. Não posso... É a mesma coisa que a pessoa um crime ser preso 2 vezes no fato, se ele já cumpriu a pena. Exatamente. E revendo, esse funcionário, ele dormiu. O supervisor dele encontrou ele dormindo dentro do carro, tá? Essa foi a alegação dele. Só que a empresa em defesa fala que, na verdade, ele cometeu várias vezes, não foi uma só. E a empresa advertiu ele inúmeras vezes. E aí, a empresa, o reclamante recorreu, e aí a gente vai, né, para a decisão no tribunal. A empresa recorreu, né? A empresa recorreu. E aí, o que é muito interessante, olha, esse assunto ainda é muito polêmico, apesar de às vezes, em algumas situações, parecerem muito óbvias, né? Mas não é nada óbvio, né? Na verdade, é totalmente polêmico. Por exemplo, nesse caso, teve voto vencido. O acórdão, ele reverteu, ou seja, ele manteve a justa causa, porque ele falou assim, ele era vigilante noturno. Era obrigação, função primordial dele guardar o local. E ele não o fez. E, além de tudo, ele dormiu, ele não tirou um cochilo. Ele teve um sono profundo. Eu deduzi o quê? Você lendo isso, você pensa o quê? Se ele tivesse tirado um cochilo, ele não tinha revertido. Entendeu? Só deu aquele cochilo. Opa, tô aqui. Entendeu? E aí eu fiquei, meu Deus, aí eu li o processo inteiro, não tem nada no processo que fale, ele dormiu um sono profundo, entendeu? Eu não sei de onde que ele tirou essas ideias. Então, assim, se você, né? Aí, e a fundamentação da empresa no recurso é que é por isso que a jornada dele é 12 por 36. Não é tadinho porque ele está trabalhando de noite, porque ele tem 36 horas para descansar. Aí o desembargador abraçou a asa e disse o quê? O horário dele é elástico. Então, apesar dele trabalhar 12, ele pode dormir as outras 36. Então, por conta disso, eu vou reverter, porque era para ele estar acordado. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, foi mais o dano moral. E, assim, e a questão do trabalho noturno, a gente sabe que é bem gravoso assim, para a saúde da pessoa mesmo. Né? A pessoa que não dorme de noite tem mais propensão a doenças e tudo. Mas
pensando nisso, ele ganha um adicional no torno de 20% e a hora já é reduzida, né? Então ele ganha bem mais que uma pessoa que se trabalhasse durante o dia. E à noite é onde acontece as piores coisas, né? A maioria das invasões é tudo à noite. Sim, e o voto vencido, ele fala uma coisa que é muito engraçada, assim, apesar, é real, e de fato é isso. É interessante ver saindo de um desembargador, que ele fala assim, quem nunca cochilou numa palestra? Quem nunca? Quem nunca? Não, a última, eu acordei batendo palma. O pessoal tava batendo palma, eu fui também. A Elisângela, pelo amor de Deus, para! Aí o cara, vocês querem que eu acabe? E todo mundo, oh meu Deus, já era pra ter acabado. E é muito interessante que ele fala isso, o sono é uma necessidade fisiológica incontrolável. Então, assim, ele não fez por querer. E, assim, às vezes, acontecer isso não seria o ápice para você rescindir um contrato. Então, esse foi o voto vencido, mas, infelizmente, a justa causa foi mantida nesse processo. Eu confesso a você que eu acho justo. Porque eu não estou falando de um auxiliar de produção que sentou e tirou um cochilo. Eu estou falando de uma pessoa que tem uma responsabilidade gigantesca. Porque o cochilo dele pode prejudicar, né, tanto o patrimônio da empresa quanto a vida dele também, que está dormindo lá. Agora, um ladrão mata ele, arrebenta a empresa inteira. E aí, como é que fica? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Essa advogada, ela arriscou falar no processo que não sabia por que ele tinha sido dispensado. E ela ficou negando até o fim que ele não sabia disso e que ele nunca dormiu e que ele não se reconhece naquela foto. Ele não assinou nenhum documento. Amém. Ela continuou sustentando isso. Agora, a minha pergunta é, e se essa advogada alegasse que ele não conseguia fazer horário de janta porque não tinha ninguém para render ele? E além de não ter ninguém para render ele não fazia horário de janta. Então, ele não tinha horário para dormir. E, por exemplo, não tinha horário para descansar um pouco, né? Não tinha esse horário. Não tinha. Então, assim, as testemunhas que ele levou para o processo comprovaram isso. O juiz reconheceu isso. Ele não tinha ninguém para render ele. Ele não tinha onde comer. Ele não tinha. O que é que eu faria? Eu faria isso que você está falando. Eu chegaria e falava, olha, é ele que está dormindo, mas naquela foto ele estava no horário de intervalo. Pois, você entendeu agora? Eu ia falar aí isso. Você é horário de janta. Deixa o homem dormir. Você tá entendendo? De noite, friozinho. Você tá tava no meu horário do cochilo da Meu noite. Filho, aí como é que tu vai, olha pra uma foto e fala, nunca nem vi, entendeu? Não sou eu nessa foto, tá a cara estampada. Coisa que não dá pra negar. É a mesma coisa de vínculo empregatício. Quantas vezes a pessoa fala, não conheço, nunca trabalhou pra mim, nunca nem vi. E só trabalhou, foi lá na casa. Tem teses que não dá para ser usada. Inclusive, além de... Eu usaria essa tese, né, que estaria no horário de intervalo para dormir. Usaria também a questão do... Como é que fala? Que não foi um ato tão grave, que por ser desídia precisaria de várias penalidades. Eu tentaria também nesse sentido, tá? De várias penalidades, etc. Então, assim, você vai ter que jogar, né, várias teses para ver se uma cola, mas não ficar negando o tempo inteiro. Não é ele, não é ele. Não, isso não é tese. Sabe qual é o maior medo do advogado? Eu, pelo menos, tenho essa impressão, até porque a gente atende, né? O maior medo do advogado é soar como confissão na inicial. Entendeu? Ah, mas aí eu vou falar que meu cliente dormiu? Aí já era. Entendeu? Só que dependendo da situação, que você colocar o contrato de trabalho, poxa, a jornada dele era 12/36, mas na verdade ele virava o dia. Ah, mas ele não tinha ninguém para render. Ele não fazia horário de janta. Amado, se ele não dormia, eu não sei mais quem não dorme. Trabalhou 5 anos. Nunca teve nenhuma advertência. Trabalhou 5 anos. E isso é levado em consideração numa aplicação, né, de uma pena tão grave. Sim, entendeu? Então, assim, eu acho que dava para trabalhar várias linhas de sustentação, mas nesse caso, eu acho que foi muito ruim a inicial nesse aspecto. Eu acho que dava para ter arriscado um pouco mais. Assim, arriscado no sentido legal, né? Tipo, usando os fatos de fato, sem precisar negar tanto, que eu acho que a favor dela, né? Ela poderia ter usado vários fatos a favor dela. Não usou nada. Sim. Não usou nada.
Sim, a primeira coisa que eu pensei quando eu peguei o processo, poxa, a primeira coisa que eu ia falar, excelência, não tem ninguém para render. Ele não tem horário de janta. Uma vez ou outra que ele janta. Ele tá cansado, entendeu? Tá virando. Às vezes a pessoa que vai passar o bastão para ele, trocar o pulso, vai atrás 2 horas, a pessoa já tá 12 horas ligada, entendeu? Então, assim, são situações que, poxa vida, ele é um ser humano, entendeu? Então, não era motivo para dispensar ele. Então, dava para seguir uma linha mais consolidada. Eu acho que ela arriscou e acabou se dando mal. E aí, se tivesse pelo lado da empresa, né, estando pelo lado da empresa, o que, é que a gente iria alegar? A questão do ato grave, da função dele. Exatamente. Né, das consequências que traria esse cochilo dele no horário do trabalho, né? Sim, sim. Eu já vi casos da empresa. Eu achei a empresa muito inteligente, tá? Porque a empresa, de uma forma muito, surpreendeu o reclamante, perguntando como é que era as 36 horas dele. Ele trabalhava em outro lugar, quantos filhos ele tinha. Você entendeu? Para demonstrar, tipo assim, nossa, a rotina dele é muito cansativa, ele não descansa nessas 36. E aí, nesse caso, ele falou, não, eu trabalho em outra empresa, aí eu só consigo dormir uma... Mas assim, ele falando, tadinho, todo orgulhoso, eu sou muito trabalhador, tô trabalhando em outra empresa, eu não durmo nem 3 horas para entrar no outro turno, e você fala, amado, acabou, né? Então a empresa foi muito inteligente, entendeu? Porque ela conseguiu demonstrar que as 36 horas que ele tinha para descansar, ele não estava descansando. Então, isso corrobora que, com certeza, ele ia dormir no horário de trabalho dele. Entendeu? Perfeito, perfeito. Ótima sacada. Entendeu? E a gente vai agora para o segundo. O segundo, esse reverteu, né? E o segundo caso manteve a decisão, correto? O primeiro caso reverteu, ou seja, o tribunal manteve a justa causa que a empresa deu no funcionário. E o segundo caso, ele perdeu no primeiro grau, né, na sentença, é isso? E no acórdão, o desembargador, ele reverteu. Tá? Então, esse segundo caso, ele é muito, muito parecido com o primeiro. A diferença, o contrato de trabalho é maior, ele era um guarda patrimonial, tá? E ele também dormiu no posto de trabalho. Só que o supervisor foi mais inteligente, ele conseguiu tirar uma foto legível do funcionário dormindo, né? Só que o funcionário, diferente do primeiro caso, a advogada confessa que ele dormiu, mas ele dormiu só por 5 minutos. Tipo assim, ele cochilou e acordou assustado quando ele viu o supervisor, porque o supervisor acho que chegou, né? Então ela confessa, de fato ele dormiu, mas foram só apenas 5 minutos. E, gente, isso não é o suficiente para uma dispensa por justa causa de um contrato de trabalho que perdurou por 8 anos. De um funcionário. É muita coisa. E de um funcionário que foi exemplar, que nunca faltou. E, então, assim, essa foi a linha da inicial, que é normalmente as linhas que os advogados... Inteligente. Entendeu? Aí, o que aconteceu? Na defesa, a empresa disse que não, que ele dormiu mais. O que a empresa disse? Que o supervisor viu ele dormindo, chegou perto dele e ficou olhando para ele, esperando ele acordar. Simples assim, essa elegância toda. E aí, o supervisor lindinho, olhando para ele, esperando ele acordar, falou que isso durou 10 minutos. Então, gravar, sim. Então, gravar. Eu como supervisor, eu estaria na frente dele e começaria a gravar esperando ele acordar. Aí eu consigo comprovar. Não, tô agora aqui com um vídeo de 10 minutos do cara dormindo. Agora, não basta você só juntar uma foto. Eu posso falar, ele estava em horário de janta, ele estava em horário de almoço. Entendeu? Sim. E aí, mas aí a advogada, além de tudo, eu esqueci de mencionar, ela fala que ele dormiu só 5 minutos e que tinha um porteiro do lado dele. Então, o posto não ficou sozinho. Então, assim, foram 5 minutinhos, mas assim, não colocou o local em risco e tudo mais. O que eu acho importante mencionar, Nívia, a desídia, elas são condutas repetidas, que normalmente a empresa deveria, né, registrar essas condutas para justificar a justa causa. Essa é a desídia, tá? Essa é a linha majoritária. Existe desídia em um ato exclusivo? Eu vi casos que sim. Em um ato fechado, exclusivo, o que seria uma desídia com um ato só? Por exemplo, um ato isolado.
Ele dormiu. Ah, ele dormiu só 20 minutos. Mas esses 20 minutos foram suficientes para entrarem na empresa e levar um equipamento dos mais caros que tinha de dentro da empresa. Aí, para mim, seria justa causa. Porque se ele tivesse acordado, daria para ele polícia, papapá, entendeu? Então, muda totalmente o quadro. Não sei se as pessoas que estão ouvindo concordam, mas assim, muda totalmente. Porque existe um prejuízo da empresa e, poxa, ele era o guarda noturno, amado. Entendeu? Se em 5 minutos tivesse... A Elisângela está te perguntando aqui. Se em 5 minutos tivesse ocorrido algo grave na empresa, qual o seu entendimento? Aí é justa causa, porque ele dormiu. Entendeu? Eu, particularmente, eu entendo que, por ser vigilante, o ato é grave, poderia se demitir da primeira. Mas, sim. Esse é o meu entendimento, né? E, assim, o tribunal, ele diverge. Cada um entende de um lado. Então, para evitar problemas para a empresa que a gente cuida, o que é que a gente faz? Pegou dormindo? Advertência. Dormiu de novo? Suspende. Dormiu de novo, justa causa. Sim, sim. Eu acho que a gradação da pena é muito importante. Para demonstrar para o juiz que, assim, excelência, eu tentei ajudar ele, mas ele não me ajudou. Agora, a tese desse... Isso, é esse caso que você falou aí. Os dois casos. Um trabalhou 5 anos, o outro trabalhou 8 anos. Eu estou falando isso, a gradação da penalidade nesses casos. Agora, se eu acabei de contratar um funcionário, Elisângela, se ele tem 6 meses e o cara já está dormindo, e aí? O cara é vigilante. É grave. Ele não tem tempo assim. Agora, então, que de caso a caso, de primeira iria. Tá, e entendam, a gradação dessas situações não precisam ser nas mesmas situações. Por exemplo, esse caso em especial, a empresa sustenta em defesa, que não é a primeira advertência. Ele levou uma advertência porque ele estava sem colete à prova de bala. Então já existe. Mas é outro fato. Entendeu? Só que, entendeu? Então, assim, agora, mas se, por exemplo, eu sou diretor da empresa, eu tenho um funcionário que semana passada ele desrespeitou um morador do condomínio. Opa, advertência. Aí, 3 dias depois, ele foi pego dormindo na guarita. Opa, entendeu? Então, assim, mas são atos que são distintos, não tem nexo assim, entre um e de relação entre eles, mas está acontecendo durante o contrato de trabalho e ele está demonstrando negligência. Ele está demonstrando que ele não está sendo um bom funcionário. Então, aí sim, isso pode gerar uma justa causa, mesmo que, por exemplo, entendeu? Ah, mas eu só dormi uma vez. Mas não, mas você dormiu uma vez, mas você desrespeitou o funcionário uma outra vez, mas você fez isso uma terceira vez, entendeu? Então, por isso ele que já tem um comportamento, já tem um comportamento, né? Que vem demonstrando que é desidioso. O cara, né, vem com preguiça, fazer as coisas nas coxas. Agora o que eu achei muito interessante, achei assim, muito inteligente da parte da empresa. O que a empresa alegou? Que pesou no processo? Eu vi que os desembargadores levaram muito isso em consideração. Ele fala assim, excelência, pode ter até sido por amor ao debate. Ele pode ter dormido até só 5 minutos, mas ele quebrou minha confiança. Entendeu? Sim. Então, assim, como é que eu posso confiar no funcionário que dormiu? Eu vou ter que esperar acontecer de novo? Eu vou ter que esperar um ato grave acontecer para depois mandar ele embora? Então, assim, basta uma vez. Eu vou esperar acontecer uma desgraça para mandar a pessoa embora? Então, isso que eu vou esperar uma desgraça? É a mesma coisa que eu vi uma decisão de um juiz, de um desembargador, perdão, que estava revoltadíssimo. Ele falou assim, a questão não era nem dormir, era a questão de dirigir em alta velocidade. Eu vou esperar o cara matar alguém, se matar, para demitir ele por justa causa. Eu já fiz várias vezes, adverti, já suspendi. Ele sabe que não pode estar dirigindo em alta velocidade? Eu vou esperar ele matar alguém ou se matar? Porque olha o prejuízo que vai dar. Sim. Então, assim, são casos que... Aí, o que a empresa continua sustentando? Eu não posso assumir o risco da repetição dessa conduta. Basta só uma vez. Ponto, acabou. Não quero mais. Vou mandar embora por justa causa. Tem empresas que não querem assumir o risco, que não querem passar por dor de cabeça, manda embora normal. Mas, gente, um contrato de 8 anos,
a rescisão é alta. Então a empresa às vezes fala, opa, então deixa eu aproveitar a situação, pelo menos, né? O meu encargo não é tão grande. Vamos então, Sara, é isso que a gente... eu estava até conversando com o Rodrigo na outra live, eu até falei 73%, mas não é 73%. 78% das ações de justa causa que estão pedindo reversão é revertido por erros de procedimento. E aí, vendo essa situação, que é muito grave, né? Olha a quantidade, 78%, se não me engano, 78% mesmo, quase 80%. Revertido, as empresas ficam até com medo. Ah, peguei roubando. Ah, vamos demitir normal mesmo, né? Porque depois aí vai o juiz e reverte. Mas o problema não é esse, não é o juiz que reverte. O problema é mal aplicação. Sim, sim, exatamente. Nesses casos, até a gente, quando está orientando a empresa, a gente fica um pouco receoso, porque, calma aí, deixa eu ver, mas o que ele fez? Ah, ele chegou atrasado quanto tempo? Ah, ele chegou atrasado 1 hora, entendeu? Então, assim, mas são atrasinhos, entendeu? Agora, por exemplo, com um cliente meu, foi a terceira vez em 2 meses que ele chega atrasado 1 hora. Não, amado, não é. Eu acho que justa causa também, vamos com calminha, né? Agora, por exemplo, você tem que já advertir, já tem que dar uma advertência. Cara, chegou atrasado por quê? Sim, exatamente. Por exemplo, semana passada eu atendi uma moça que está grávida. Então, ela me procurou falando assim, doutora, eu fiquei sabendo que como eu estou grávida, eu posso faltar, ele não pode me advertir. Amada. Nossa! Você conversou com quem? Pode faltar, amiga. Nunca nem vi. Então, entendeu? Então, assim, são situações que as pessoas... falta de orientação, tanto de uma parte quanto de outra. Falei, filha, se tu faltar de novo, bal, e você perde ainda a estabilidade, querida. Entendeu? Então, assim, acha que só porque está sob a estabilidade que a justa causa não alcança ela. E alcança normalmente. Se ela der causa, se ela se encaixar nas alíneas do artigo, ela vai ser dispensada por justa causa e ela perde sim essa estabilidade. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, tanto da parte do reclamante, que fica inseguro às vezes, e tanto da parte da empresa também, entendeu? Para quem pega reclamante com justa causa, gente, não adianta vocês ficarem fazer uma inicial genérica falando que não sabe o que aconteceu, porque ele sabe o que aconteceu. É assim, uma exceção muito da exceção. Não, e assim... demitir a pessoa sem motivo nenhum e sem falar o porquê da justa causa. Mas 99% ele sabe porque ele foi demitido. Eu acho que você usar a verdade, trabalhar bem a verdade com uma tese legal, compensa muito mais do que você ter novidades na audiência. A maioria dos advogados sabe sim porque foi dispensado. Assume o risco quando fala que não sabia, que o cliente era inocente. Pelo menos você sabe o que é, Sara? Como o ônus da prova é da empresa, sabe aquela história do se colar, colou? Eu entendo que é isso, porque não tem outra explicação. Só que assim, eu já você faz as coisas na coxa. Sim, mas, por exemplo, eu já peguei casos que o cliente falou assim, eu falei, tirou foto de você dormindo? Não tirou. Tinha testemunhas? Tinha. Quantas pessoas estavam ali perto? Eram os moradores. Quantos, mais ou menos? 6. Aí você fala, aí você vai falar que não sabia. Você tá entendendo? Então, são situações que você filtra, que você sustenta uma tese mais interessante, porque você tem que ver isso. Você tá entendendo? E aí, e a instrução, ele confessou, ele manteve a confissão da inicial. Realmente, eu dormi, mas foram apenas 5 minutos. E você acha que aí... Eu peguei um caso desse. Eu peguei um caso desse, eu nem trouxe aqui porque não teve sentença ainda. Mas, assim, a empresa, né, primeiro faz para depois perguntar. É terrível. Primeiro faz as coisas para depois pergunta. Aí, o que é que vai fazer? Meu filho já fez. Não dá para limpar mais. Aí, o que aconteceu? Eu pego uma inicial para fazer uma defesa e tava falando, eu passei mal. Olha só, eu passei mal. Meio que desmaiou, porque tomou um remédio. E eu fui demitido por justa causa. Não, é demais, assim, é surreal. E eu fui demitido por justa causa, injustamente, mas eu não estava dormindo. Eu tinha tomado um remédio, eu passei mal, meio que desmaiei.
E quando eu acordei, fez todo um drama na inicial, tudo mentira. Aí eu falei assim, vocês demitiram ele por justa causa, porque ele dormiu, foi isso? Ah, foi, ele dormiu. Mas ele sempre dormia. Eu falei, se ele sempre dormia, onde está as advertências e as suspensões aqui? É porque a gente sempre falava. Eu falei, querida, não fica falando as coisas, a gente documenta as coisas. Aí demitiu por justa causa, beleza. Aí ela me mandou a câmera da sala que ele ficava. Ele ficava com vários monitores e tinham duas câmeras. E o Lazarento, ele sabia o lado da câmera, da sala que as duas câmeras não pegavam. E o Superconho achou que ninguém ia ver. Aí, só que ele pecou pelo reflexo do vidro, que no reflexo do vidro a gente conseguia ver o que ele estava fazendo. Quase ele desceu da cadeira, assim que nem criança. Ele desceu da cadeira, assim se arrastando, caiu no chão, saiu se arrastando para debaixo da mesa e foi dormir. Menina do céu! E aí eu falei, excelência, dá pra ver o crédito. Reflexo. Olha o reflexo da excelência. Nem teve audiência. Mas esse é um caso que depois, se reverteu ou não, eu conto aqui pra vocês. Cara, deitou embaixo da mesa, sabe? Como é que deixa? Como é que tu contrata um vigilante pro teu condomínio e o cara tá dormindo? É pra tirar o chapéu. Não, e ainda alegou que desmaiou, que tava tomando remédio. E não tô nenhum... Cara, se ele tivesse passado mal, se ele tivesse tomado um remédio, poderia ter juntado na inicial. Olha, eu naquele momento eu tava fazendo um tratamento, remédio tal, dá sono. Você pega um remédio de alergia... Meu Deus do céu, mas eu acho que ainda assim não justifica, porque eu penso da seguinte forma, se a partir do momento eu tomo uma medicação que pode comprometer o meu rendimento no trabalho, tem que avisar. Ou eu não vou e dou um atestado, ou eu vou e aviso, olha, não tô 100%. Porque senão, eu acho que não justifica, você tá entendendo? Mesmo que você falasse, ele falou do remédio, papapá, se eu sou dono da empresa, então vai pra casa, tu não vai servir aqui no posto hoje. Porque acontecer qualquer coisa, imagina, o cara vai assaltar, ele tá lá sondão. E embaixo da mesa dormindo. Nossa, ai meu Deus do céu. Que cena. Eu até desisti do processo. Não, dá vontade de chegar, né? Colocar o notebook em cima da mesa e falar assim, doutora, dá uma olhada aqui, olha o reflexo dele aqui caindo pela cadeira, se arrastando pelo chão, deitando no chão. Teve uma vez que foi um caso assim, foi tão ridículo, sem mentira, com todo, porque assim, gente, entendam, eu não sou inimigo do advogado da outra parte, tá? O litígio tá entre o meu cliente e o cliente dele, entendeu? Então a gente tem que saber filtrar isso. Quantas vezes eu já entrei em audiência que você dá bom dia pro advogado, o advogado só não dá uma voadora no seus peitos porque o juiz está sentado ali na frente. Então, assim, não tem necessidade de fazer isso. Teve uma vez que eu peguei um processo que a reclamante pediu doença ocupacional. Porque ela realmente fazia um trabalho repetitivo, muito, muito repetitivo, e aí ela desenvolveu LER, um monte de coisa. E aí, o que aconteceu? Ela trabalhou 2 meses na empresa. Já começa a estranhar daí. Aí você fala, não, mas ainda assim pode acontecer, então vamos partir do princípio que pode. Aí eu falei pro preposto, você tem o Facebook dela? Tenho. Falei, deixa eu entrar no Facebook dela. Sem mentira. Ela é manicure há 10 anos. Aí você fala, ela arriscou pedir isso no processo. Então você fica com uma vergonha alheia, que eu falei, eu tenho certeza que ela não falou isso para advogada. Aí eu procurei a advogada e expliquei, doutora, eu acabei de printar absolutamente tudo. Eu acho melhor a senhora desistir disso, porque tá feio. Para que tá feio. Vocês vão até o final e o negócio vai ficar estranho. Sabe o que ela fez? Ai, doutora, meu Deus, ela chamou a atenção da reclamante até na hora. Ai, mas eu ia te falar, mas eu achei que não tinha nada a ver. Nossa! Coitada, mas coitada da manicure, coluna, os braços, tudo arrebentado. Você acha, Elisângela? Não, sem mentira. Aquilo aconteceu, o preposto que estava do meu lado, ele estava segurando um riso, mas tinha hora que você escutava ele até engasgar, assim, sabe? Tipo, meu Deus.
Não, e aí ia ser condenada, né, nos honorários de sucumbência, tudo, né? Sim, Nos sim. honorários do perito também, que não compensa. Nossa, aí você fala, poxa vida, né? Não tem necessidade. Nesse caso, ainda não tinha apresentado defesa. A defesa ficou por dentro de 15 dias contado da audiência, entendeu? Então, assim, são situações complicadas. Então, resumidamente, Sara, porque a gente só tem, eu acho que 3 minutos, já vai dar 1 hora, acredita? Sangue de Jesus tem poder. Vamos Já lá. vai dar 1 hora. Já vamos, daqui a pouco cai o vídeo. Tua mãe, tuas irmãs, tua família aí, deve estar afim de gritar e tu tá, entendeu? E tu tá aí segurando esse povo. Não, meu cunhado tá Pega aqui, tão ó. tremendo. Tá olhando pra mim aqui, ó. Daqui a pouco começa a gritaria aqui. Ah! Eu nunca vi. Misericórdia. Vai, então, na instrução não foi boa, o reclamante manteve a confissão e a empresa reiterou a defesa. Na sentença, o juízo, ele, nesse caso, reverteu, né? Reverteu e o tribunal é que manteve, né? Sim. Que foi ao contrário, os dois casos. É isso mesmo. Sim, sim. O tribunal manteve. Mas aí, de qualquer forma, a gente entra naquela questão, para resumir os dois casos, né, Sara? Basicamente, a regra geral seria que nos casos de desídia tem que ter obrigatoriamente a progressão das penalidades. Várias exceções. E que eu também, igual a você, nós entendemos que o fato dele ser vigilante é algo extremamente grave, né? Foi igual o caso de ontem da mandioca, que eu acho que você acompanhou, né, também, o caso da mandioca de ontem. O cara era chefe dos vigilantes e foi furtar a mandioca. Olha só. Eu acho, não, justa causa lindíssimo. Eu acho justa causa, assim, gravíssimo no primeiro ato. Eu acho grave. Entendeu? Por exemplo, é que nem esses dois casos. Ele dormiu 5 minutos. Os 5 minutos foram suficientes. Por exemplo, no meu caso, você entende que dormir nos 5 minutos já seria o suficiente. Você entende como grave. Agora, por exemplo, se fosse eu entendo se nesses 5, 10 minutos alguém arrombasse o portão. Entendeu? Para mim já era justa causa. Porque houve sim um ato, uma lesão ao patrimônio que se ele tivesse acordado, ele teria evitado. Então, aí esse ato exclusivo, entendeu? Seria o bastante o suficiente. Nesse caso, para acabar, na sentença, o juiz fala, ele cometeu um ato lá atrás, ele teve uma advertência, mas imagina, uma advertência de 2010. Ele já estava em 2016, faziam 6 anos, ou seja, foi uma lá atrás, entendeu? Então, assim, tem que levar em consideração todos esses atos, que eles sejam próximos, que for uma coisa muito passada, o juiz também não considera, entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, há riscos, né? Há riscos. Ó, falta 1 minuto, já começou a avisar aqui. Então, vai cair. Então, Sara, muito obrigada. Dessa sexta-feira à noite, né, que você poderia estar aí descansando, mas está aqui, estudou o dia inteiro, trouxe os casos para a gente debater, que foi muito legal. E eu só tenho a te agradecer pela sua participação. Pessoal, também eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, né? Elisângela, o pessoal que está comentando, que sempre me acompanha. Muito obrigada, Sara. Obrigada, pessoal. Obrigada, Nívia, pelo convite. Deus abençoe vocês, viu? Qualquer coisa, dá um grito. Beijo para vocês. Beijo. Tchau.